Galera, o negócio é ambicioso. O projeto é grande, o projeto está estruturado, tá? E o Fluminense, ele acabou de apresentar, tá, um projeto, uma proposta de pagamento de dívidas, um acordo, né, do pagamento aí de mais de 200 milhões de reais em dívidas nos próximos 10 anos. Isso acontecendo, a cada ano que passar, o Fluminense irá se tornando cada vez mais uma potência futebolisticamente falando, uma potência esportiva, tá? E o plano é muito ambicioso, saiu uma matéria no GE muito completa. O Rodrigo Capello foi que escreveu essa matéria, participou lá. É um cara que conhece muito sobre finanças. Eu sei que muita gente se apega mais nos vídeos, quer assistir o que é relacionado a futebol dentro de campo. O que a gente precisa entender, galera, é que para ter futebol dentro de campo, para ter time forte, o clube ele precisa estar organizado financeiramente. O Fluminense ele precisa ter dinheiro para poder montar grandes times. E esse acordo que está sendo proposto agora e levado à justiça para ser feito junto com os credores, eu acho que pode ser uma virada de chave fantástica na nossa história. Se vai dar certo ou não, a gente só vai saber ao longo dos anos. Mas nesse vídeo aqui, eu vou citar só um trechinho da matéria do GE, porque ele é muito grande, tá? E toda vez que é falado, galera, sobre assuntos financeiros de ordem econômica aqui no canal, eu tenho auxílio do nosso diretor de letras e números, né, o nosso amigo Fernando Barcelos, o cronista tricolor, e ele fez um resumo para mim e destacou os principais tópicos do que ele considera mais importante e mais preocupante nessa proposta do Fluminense. Porque não adianta a gente propor um acordo se a gente não conseguir cumprir esse acordo, tá? E será que nesse planejamento para os próximos anos, o Fluminense está enxergando títulos? Ele está enxergando conquistas? Isso tudo eu vou falar para vocês aqui no vídeo de hoje. Então, galera, fica comigo até o final, porque é um assunto de extrema importância e a gente pode sim nos tornarmos, né? O Fluminense pode se tornar aí uma grande potência futebolística na próxima década. Mas não é esperar 10 anos para a gente voltar a ser campeão, não. Isso é gradativo. A cada ano que vai passando, o Fluminense vai pagando mais dívida, vai melhorando seu fluxo de caixa, vai montando melhores times. E aí, galera, uma coisa vai trazendo outra, né? Quanto mais time forte você tiver, mais próximo de conquistar títulos você vai ter. Por mais que você não conquiste títulos, você consegue avançar nas competições. Quanto mais você avança nas competições, mais dinheiro você recebe de premiação. Quanto mais você avança nas competições, mais visibilidade você tem. Quanto mais visibilidade você tem, mais patrocinadores você atrai. Quanto mais você avança nas competições, mais visibilidade você tem, mais jogadores de alto garbo e elegância querem jogar no Fluminense. Então, assim, é uma roda, galera, que só conforme ela começa a girar, ela só consegue, na minha opinião, trazer coisas boas para dentro do Fluminense. Só que para isso, o acordo tem que ser colocado em prática. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Rapidamente aqui, galera, com muito carinho, pedir para você que não for inscrito, se inscrever aqui no canal, deixar aquele like esperto. Oh, meu Deus, você não faz ideia como o teu likezinho é importante pra gente. Um simples ato de um clique, um toque na tela, nos ajuda tanto o nosso trabalho aqui, galera. Então peço com muito carinho para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para o máximo de tricolores possíveis. Quer ver o Fluminense se tornar uma potência futebolística no Brasil? Se juntar lá ao arquirrival da Lagoa, ao Atlético Mineiro, ao Palmeiras, ao Corinthians? Então, esse vídeo aqui pode te mostrar o caminho para isso, tá? Então compartilha para seus amigos, sigam o nosso Instagram também. Em breve eu vou estar trazendo para vocês aqui uma grande novidade aqui no canal. Do canal não tem a ver com o Fluminense, só para você não criar expectativas, mas para você que gosta do meu trabalho, eu acho que você vai curtir bastante. São duas novidades, na verdade, tá legal? Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui rapidinho a matéria do GE, só para vocês poderem entender. Eu não vou ler a matéria toda, eu não vou passar a matéria toda, porque ela é muito longa, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que se trata. Entenda como o Fluminense pretende pagar até 217 milhões de reais em dívidas nos próximos 10 anos. O clube dirigido por Mário Bittencourt apresentou à Justiça um plano de pagamentos para credores, trabalhistas e cíveis, por meio do regime centralizado de execuções, um mecanismo recém-criado. Esse mecanismo, resumindo, galera, ele foi criado para a SAF, né? Mas ele foi dirigido à SAF, mas no documento, nessa lei, nesse regime, digamos assim,
ela não determina que somente os clubes que se tornarem SAF podem utilizar. Tem vários clubes no Brasil usando esse artifício e o Fluminense é um deles, tá? A matéria foi escrita pelo Rodrigo Capello, diretamente de Barcelona, na Espanha, que ele tá morando lá agora. A matéria é bem longa. O que eu queria mostrar para vocês da matéria, galera, é isso aqui, ó. Isso aqui para mim é muito importante, tá? Ó, pro Fluminense poder conseguir esse acordo, tá? Pagar esses 217 milhões aí nos próximos 10 anos, ele vai ter que aumentar em muito as suas receitas. O que é receita? É o dinheiro que entra no clube, tá? Então, as entradas de dinheiro nos próximos anos, né, contando já 2022, tá? Considerando o fluxo de caixa, vai precisar ser de 312 milhões em 2022, ou seja, vai ter que entrar de dinheiro no Fluminense. Esse ano de 2022, de abril a dezembro. Vejam isso, de abril a dezembro. Aqui não está nem incluindo o ano todo, tá? 312 milhões de reais. Ano que vem, 375 milhões de reais. Em 2024, 393 milhões de reais. Vejam bem como o Fluminense vai ter que aumentar demais a sua receita, tá? E em 2025, de janeiro a março, 95 milhões de reais somente no primeiro trimestre, tá? Para alcançar essas receitas, o clube vai precisar da seguinte performance nas competições. E essa aqui, galera, é uma fonte do próprio Fluminense, tá? Foi o próprio Fluminense que colocou isso aqui. No ano de 2022, o Fluminense conta em ser campeão de alguma competição para poder arrecadar esse dinheiro? Não. No estadual, o planejamento é que a gente chegue pelo menos à final, tá? No Brasileirão, um 6º lugar. Se o Fluminense conseguir a 6ª colocação no Brasileirão de 2022, a gente vai conseguir a premiação necessária, claro, juntando com as outras competições aqui, para poder alcançar aquela receita, além da venda de jogadores, tá? O principal aumento nessa receita aí, galera, tá contando com a venda de jogadores. Então, assim, já se preparem para nesse ano, para o ano que vem, para depois, o Fluminense vender as suas joias de Xerém. Sim, vai vender. Vai precisar vender Luiz Henrique, Martinelli, Calegari, André e etc e tal. Se não todos juntos, pelo menos um por ano. Já se prepara para isso, galera. Senão a gente não consegue arrecadar esses 300 e poucos milhões, tá? No Brasileiro, então, a 6ª colocação. Vocês podem ver aqui que a colocação nos campeonatos não tem nada de absurdo, tá? Copa do Brasil, quartas de final. Exatamente tudo que a gente chegou no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Brasileiro não, na temporada 2021, tá? Libertadores, fase de grupos, tá? O Fluminense não tá colocando uma meta que corre o risco de não alcançar. Claro, a gente corre o risco de não chegar à fase de grupos, mas o Fluminense não tá contando de chegar a final da Libertadores, a semifinal da Libertadores. Fase de grupos já vai ser o suficiente para a gente poder arrecadar essa grana junto com a venda de jogadores para poder pagar as dívidas, tá? Claro, quanto mais você avançar nas competições, melhor, tá? Sul-Americano, caso haja uma desgraça e a gente seja eliminado da Libertadores na fase 3, a gente iria para a Sul-Americana. E aqui conta só com as oitavas da Sul-Americana. Para o ano de 2023, o ano que vem, final de Carioca, 5º lugar do Brasileirão, quartas da Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores e oitavas da Sul-Americana. Tá? Podem ver que o planejamento não muda. Em 2024, final do Campeonato Carioca, 4º lugar no Brasileirão. Então, o Fluminense ele vai montando times cada vez mais fortes, é o que eu falei para vocês na abertura do vídeo, né? Conforme a gente vai pagando as dívidas, vai liberando fluxo de caixa, vai entrando dinheiro. Jogadores de maior capacidade técnica são contratados, então os objetivos já aumentam. Final do Carioca, 4º lugar no Brasileirão, semifinal da Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores e oitavas da Sul-Americana. 2025, final do Campeonato Carioca, 7º lugar no Brasileirão. Não é que o Fluminense queira ficar em 7º no Brasileirão, galera, não é isso, tá? A conta aqui é, se a gente ficar em 7º no Brasileirão, a grana que vai entrar vai ser suficiente para a gente poder atingir aquela meta lá, que foi colocada aqui em cima, tá? Claro, repito, com a venda de jogadores, 95 milhões de reais somente no primeiro trimestre de 2025. Copa do Brasil, quartas de final, Libertadores, quartas de final. E aqui Sul-Americana some, porque a gente chegaria nas quartas de final da Libertadores, tá? Por fim, em transferências de atletas, a previsão é arrecadar. Então, vejam bem, tem que bater essa colocação aqui nos campeonatos,
que eu não vejo nada demais, não tem nada de audacioso aqui, nada de extraordinário. A gente pode perfeitamente... Essas colocações aqui foram as colocações que a gente conseguiu atingir nos últimos anos, principalmente em 2021, tá? Mas com venda de jogador, o Fluminense vai precisar de 90 milhões de reais em 2022, 95 milhões de reais em 2023, 92 milhões de reais em 2024 e 94 milhões de reais em 2025, tá? Então, assim, em relação à matéria, galera, do GE, é isso que eu vou mostrar para vocês. O que eu quero mostrar para vocês aqui agora, ler, na verdade, foi um resumo que o economista formado na Fundação Getúlio Vargas, Fernando Barcelos, fez um resumo dessa matéria aí para você poder entender de forma bem didática o que significa isso. O que a gente vai precisar para se tornar uma potência esportiva nos próximos anos, tá? O Fluminense apresentou o plano de pagamentos para liquidação dentro do regime centralizado de execuções de 217 milhões de reais relativos a 268 processos cíveis e trabalhistas. 268, olha isso, hein? 268 processos equivalem a 217 milhões de reais, tá? O Fluminense ele precisa pagar pelo menos 60% dessa dívida, 130 milhões de reais, ou o total, né? Pelo menos 60% da dívida, 130 milhões no total, ou 21 milhões por ano, em até 6 anos. Ou seja, se nos próximos 6 anos o Fluminense não conseguir ter pago 130 milhões ou 21 milhões por ano, ele vai ser excluído desse acordo, tá? Criar-se-á uma fila para pagamentos de débitos. Conceito parecido com o ato trabalhista, mas que agora envolve outras dívidas que não somente a trabalhista, tá? Além disso, permite designar parte desse esforço anual para, caso o credor ofereça descontos, fazer uma liquidação antecipada de débitos. Mecanismo que se assemelha ao Instituto Jurídico de Recuperação Judicial sem o ônus da falência. Ou seja, o Fluminense me deve 10 milhões, tá? Tá incluído os juros. Eu quero receber essa grana agora, não quero receber nos próximos 10 anos. Eu chego no Fluminense e falo assim, ó, eu quero te dar um desconto aqui de 3 milhões e meio. Se você me pagar 6 milhões e meio de reais aqui à vista, eu zero a dívida com você. Se o Fluminense tiver essa grana e quiser pagar, morreu. A dívida que era de 10 virou 6,5, só que ao invés de ele pagar em 10 anos, ele pagou à vista, tá? Nesse bolo estão não só as dívidas já em execução, ou seja, as dívidas julgadas, mas também as ainda em discussão, sem que esta inclusão seja uma manifestação de dívida. Ou seja, se a justiça der ganho de causa ao credor, esta dívida passa a ficar sujeita às regras da RCE. A RCE nada mais é do que o regime centralizado de execuções, tá? Além dos pagamentos mensais de 1,5 milhão, ou seja, 18 milhões por ano, que o Fluminense vai ter que fazer, o Flu se propõe a reservar pagamentos anuais de uma só vez, através de um leilão de 6 milhões, desde que haja desconto dos credores de no mínimo 30%. Ou seja, lembra que eu falei? Eu citei até o exemplo de estar devendo 10 e o cara aceitar pagar 6,5, né? Eu não tinha nem chegado nessa parte aqui não, tá? Ou seja, além de 18 milhões por ano que o Fluminense vai pagar, 1,5 milhão por mês, ele vai reservar mais 6 milhões para pagar numa paulada só, desde que seja dado aí um desconto mínimo de 30%, né? Ou seja, irá obter descontos de pelo menos 1,6 milhões ano, ou quase 10 milhões no prazo de 6 anos, se conseguir fazer esse acordo, tá? Pode parecer pouco, mas dá à justiça e aos credores uma sensação de segurança jurídica, confiança, tá? Nas intenções honestas do clube em liquidar esse passivo. E aí poderá obter a vantagem de pagar os valores restantes por mais 4 anos. Ou seja, se o Fluminense conseguir cumprir o acordo em 6, ele vai ter mais 4 anos para poder quitar o restante dentro desse acordo, tá? Resumindo os valores aproximados, daqui a 6 anos, esta dívida de 217 milhões ter-se-á reduzido a 63 milhões, onde o Fluminense terá pago 144 milhões de um total de 154. Ou seja, economizando pelo menos 10 milhões de reais, tá? Estes valores de desconto poderão ser até maiores, caso os credores de valores abaixo de 200 mil,
que são os pagamentos prioritários, ofereçam pelo menos 30% de desconto. Estas ofertas irão para uma lista onde o maior desconto é pago primeiro e será pago através de valores recebidos de uma forma extraordinária pelo clube, tais como venda de jogadores. O fluxo de caixa, que não é receita, que suportará esses pagamentos é alto, entre 300 e 400 milhões de reais ano, mas que, segundo a previsão do clube, é possível caso o Fluminense permaneça indo à Copa Libertadores, fase de grupos, em todos os anos, atinja pelo menos as quartas de final da Copa do Brasil e se mantenha entre 4 e a 7ª colocação do Brasileiro, conforme eu já mostrei para vocês, tá? Outra fonte de recursos é a venda de jogadores na faixa de 90 milhões ano, dentro da realidade atual, tá? Risco disso tudo acontecer. Caso deixe de honrar pagamentos, o clube perderá toda esta facilidade da negociação, ficando sujeito aos bloqueios judiciais e às famosas penhoras, tá? Então, galera, uma coisa está atrelada à outra, tá? A performance dentro de campo é fundamental para que a gente consiga continuar nesse caminho de recuperação financeira e o Fluminense consiga honrar com seus compromissos, tá? Então, dito isso, mais do que nunca a nossa torcida agora vai triplicar, quadriplicar, quintuplicar, se isso é possível, torcer mais pelo Fluminense do que nós já torcemos, porque passar pelo Milionários na fase 2 da Libertadores, passar pelo Atlético Nacional ou Olímpia na fase 3 é fundamental para o nosso futuro. Não é só esportivamente falando o nosso sonho de Libertadores, não, galera. É avançar nesse processo de recuperação e o Fluminense cumprir o acordo. Torcer pelo Fluminense no Campeonato Brasileiro não é só esportivamente para a gente ser campeão brasileiro, não. É para a gente também conseguir a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem, para que esse sonho de pagamento das dívidas nos próximos 10 anos possam continuar acesos em nossa mente. Se a gente não performar dentro de campo, blau blau, o Fluminense vai continuar afogado na lama, podre, fedorenta, e de lá vai ser difícil sair. Então, a performance dentro de campo é importantíssima para essa recuperação financeira aí que o clube está se propondo a fazer, tá? Então, mais do que nunca, é torcer, 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 cobrar, cobrar, cobrar quando necessário e apoiar o Fluminense Futebol Clube aí acima de tudo, tá legal? Esse vídeo não ficou nem tão longo, né? Aproximadamente 15 minutos. Obrigado você que chegou até aqui, viu? Muito obrigado mesmo pelo carinho. Se você não deixou o like, deixa o teu like agora, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo aí para o máximo de tricolores possível. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que se eu não tiver a capacidade técnica financeira para responder, o nosso diretor Fernando Barcelos, ele vai estar de olho nos comentários aqui e vai te responder, tirar a tua dúvida aí dentro do possível. Tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.